Oi pessoal, Patrick Senhora chegando na área aqui com mais PTK e Pipoca, nesse especial de 50 anos da Sessão da Tarde. Hoje vamos falar de um filme de 1994 que está completando 30 anos de seu lançamento, hoje 27 de maio, claro, dependendo de quando você está assistindo este vídeo, e é Os Flintstones, um filme aí que se baseia, obviamente, na clássica série animada lá da Hanna-Barbera, que se iniciou lá nos anos 60 e traz neste filme aqui uma história em live action desses personagens tão amados e que eu vou trazer todos os meus pensamentos, os meus comentários para vocês aqui neste vídeo, obviamente. Mas antes de tudo, eu peço aqui no comecinho já o seu like, se você não for inscrito no canal, para se inscrever e clicar no sininho para sempre receber notificações quando os vídeos forem lançados por aqui. Enquanto eu rodo a vinheta, você pode dar esses 3 cliques e eu volto já já para comentar Os Flintstones, o filme. Esse filme aqui foi dirigido pelo Brian Levant, que entre alguns trabalhos tem aí um herói de brinquedo, lá o clássico natalino, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. O filme foi exibido na Sessão da Tarde por 5 vezes, sendo a primeira no dia 3 de setembro de 2004 e a última até o momento no dia 24 de abril de 2014 para afiliadas da Rede Globo. Ele é aí estrelado pelo John Goodman e o Rick Moranis ali, vivendo respectivamente Fred Flintstone e Barney Rubble. Ele também é estrelado pela Elizabeth Perkins, a Rose O'Donnell, o Kyle MacCallum, Halle Berry e a Elizabeth Taylor no seu último papel no cinema. Inclusive, a grandiosa atriz Elizabeth Taylor teve uma indicação por este papel aqui no filme para o Framboesa de Ouro como pior atriz coadjuvante. E, infelizmente, aí a gente tem um filme que, apesar de ter alguns momentos ali que possam ser divertidos, principalmente quando ele faz referências aí à série clássica, ele poderia ter bebido de forma mais inteligente no material original em que ele se baseia. Eu acho que aqui eles pegam uma história para criar uma narrativa um pouco cínica demais e que talvez não deveria ter sido a opção escolhida para contar uma história dos Flintstones em live action aí para o cinema, o grande mainstream. Eles poderiam, na verdade, ter feito uma construção mais interessante, porque lá em 2000 a gente teve uma pré-sequência aqui, né, que é os Flintstones em Viva Rock Vegas, que conta uma história anterior, né? A gente vê ali como o Fred conheceu a Vilma e etc. Então a gente perdeu uma oportunidade de ter uma história dos Flintstones que realmente fosse mais clássica e mais interessante ali com essa questão de viver na Idade da Pedra, de realmente ter essa conexão entre os amigos, e eles realmente colocaram uma questão ali do Fred, né, entrando num novo cargo no trabalho, ficando rico, sendo um pouco snob com os Rubble e etc. ali, que poderia até ser um enredo interessante, talvez ali, né, se fosse um pouco mais polido do que foi aqui, para um segundo filme. Eu acho que para um primeiro filme aí, em live action, apresentando para uma nova geração, possivelmente, eles acabaram queimando a história com um roteiro que realmente, como eu disse, acaba sendo um pouco cínico, é enfraquecido ali em algumas piadas e acaba não funcionando. Talvez se tivesse sido feita uma história com um pouco mais de interesse, em outro ângulo, funcionaria mais. E acaba que aqueles estabelecem uma ideia. Bom, todo mundo já conhece os Flintstones, já viram todas as histórias, então vamos tentar fazer uma coisa aqui um pouco diferente. Mas eu acho que não deveria ter funcionado dessa maneira e sim buscado um outro caminho. Uma coisa também que acaba me incomodando de certa forma é essa construção ali em questão da montagem. Eu acho que a edição acaba não sendo fluida e fica muito episódica. Parece que algumas coisas são pensadas justamente para dizer: nossa, nós precisamos mostrar a funcionalidade de determinado objeto, ou como é uma coisa que a gente conhece muito bem na nossa sociedade se fosse, né, na Idade da Pedra. Então eles têm uns momentos ali de quebra que acabam perdendo e fazendo com que o ritmo do filme acabe comprometido. E isso também é uma problemática ali que não deveria acontecer, pelo menos ao meu ver aqui. Eu gosto do design de produção também, assim, não vou negar. Funciona. É legal também ver os animatrônicos ali para criar, né, os animais e etc. Com o Dino, acredito que por causa de toda a funcionalidade ali do personagem eles precisaram fazer em computação. Era os anos 90, então nem tudo ficou
tão bem envelhecido para assistir hoje, e algumas coisas não ficam tão bem polidas assim. A gente vê claramente ali que a gente está vendo um personagem digital, mas eu acho que não teria muito como fazer ali a ideia do Dino usando animatrônico e efeitos práticos, mas quando eles usam fica legal. E eu gosto ali dos objetos cênicos, das construções, dos cenários, o design de produção, como eu disse, ele funciona. Os figurinos, os atores funcionam bem, eu acho que traz um pouco a vibe, eu gosto das referências e tudo mais, mas eu acho que a história em si, ela poderia ser melhor. Eu acho que o roteiro ele poderia ser mais polido, ele poderia ter sido melhor construído, ele poderia ter uma história mais interessante. Ele acaba entrando nessa ideia de estrutura cômica muito receita de bolo e coloca essa questão como a gente geralmente vê em comédias que tem ali questões de amizade, vai ter um rompimento por algum motivo. Aqui é por causa do trabalho, né, do enriquecimento ali dos Flintstones em relação aos Rubble, e o que o Barney acabou fazendo, né, colocando essa promoção nas mãos do Fred por causa de ter ajudado na adoção do Bambam e tudo mais. Então acaba que eles fazem essa estrutura realmente básica de, nossa, nós precisamos criar isso daqui pra gente ter um problema, a gente fazer esses amigos se separarem, pra depois ter um grande gesto pra eles voltarem a ser amigos e tudo mais. Só que eu acho que eles têm uma vastidão de material dos Flintstones que eles poderiam ter aproveitado de forma, como eu disse lá no começo, mais inteligente, para o roteiro funcionar de forma mais orgânica. É legal ver os Flintstones em live action, é legal ter eles no cinema, a ideia em concepção é interessante para a gente poder ter essa vertente dos personagens que a gente já conhece tão bem, sim, mas por ser esses personagens e por eles terem tantos momentos marcantes, por eles serem tão intrínsecos com a história da cultura pop, com a história de muitas pessoas, eu acho que eles poderiam ter recebido um tratamento bem melhor. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Aí nos comentários você pode dizer o que acha de Os Flintstones, o filme. E também não esquecer de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. E a qualquer hora a gente se vê de novo. Até lá!